como vai? Bom dia! Está no ar o 30 Minutos. O feriado de Nossa Senhora da Abadia foi marcado por muitos acidentes de trânsito em Patos de Minas. Em um deles, um motociclista acabou batendo em duas ciclistas. Em outro, mais grave, um motociclista inabilitado com sintomas de embriaguez teria avançado a parada obrigatória e colidido com outro motociclista. Veja mais na edição de hoje. O encerramento da festa de Nossa Senhora da Abadia em Patos de Minas. Brasileiras amamentam menos tempo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Preço do litro do etanol volta a subir. Os detalhes a partir de agora. Cerca de 13 mil pessoas participaram das celebrações em louvor a Nossa Senhora da Abadia só em Patos de Minas. O último dia da festa terminou com missa, procissão e movimentação de barraquinhas. A missa de encerramento foi celebrada pelo bispo Dom Cláudio junto a padres de várias paróquias. A celebração atraiu um número expressivo de fiéis devotos de Nossa Senhora da Abadia. A Nossa Senhora da Abadia é uma devoção aqui da região muito forte, né? Não só aqui em Patos de Minas, mas em todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Por isso nós temos vários centros assim de peregrinação. André Quissé, que já é uma tradição muito grande, a Abadia dos Dourados. Aqui em Patos também, nesta paróquia Nossa Senhora da Abadia, o pessoal vem prestar homenagem à Nossa Senhora da Abadia, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus Cristo, a nossa Mãe, e ela atrai sempre, a Mãe sempre atrai os seus filhos que querem viver e seguir conforme seu Filho Jesus. A festa, que começou no dia 6 de agosto, terminou nesta segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Abadia. Foram 10 dias de festa que contou com várias programações religiosas. Olha, nós iniciamos a novena, que é essa parte religiosa. O importante das celebrações, a gente trabalhar muito o aspecto religioso, o aspecto espiritual, a devoção à Nossa Senhora. Então, dia 6 nós tivemos início a novena. Todos os dias nós tínhamos a reza do terço, a missa e depois no finalzinho da missa a novena. A festa tem crescido a cada ano e só nesse último fim de semana estima-se que cerca de 13 mil fiéis tenham participado das programações da festa aqui em Patos de Minas. Porque as pessoas também vão tomando consciência que a Nossa Senhora, tanto aqui quanto a André Quissé, quanto a Maria, é a mesma, né? Não é somente eu ir lá, mas aqui também a devoção é a mesma devoção. A Nossa Senhora é a mesma. Então as pessoas estão tomando essa consciência. Se eu vir aqui na paróquia da Nossa Senhora da Abadia, é a mesma coisa? É. Então, as pessoas estão tomando essa consciência, estão aqui participando conosco. Isso é bom, a gente acolhe com muito carinho as pessoas que vêm de outras cidades, também aqui da própria cidade, pessoas que vêm de outras paróquias, e por isso a devoção cresce a cada ano. Isso é muito gostoso, é muito bom poder participar também com as pessoas da nossa paróquia. O aposentado Tião do Bitim já tem uma longa história de devoção por Nossa Senhora da Abadia e já fez a tradicional caminhada até Romaria por 42 anos seguidos. Devido a problemas de saúde, agora ele segue a programação da festa aqui mesmo, na paróquia de Patos de Minas. Eu mais meu aqui, nós somos 42 anos na Romaria, na Água Suja, né? Para pagar a promessa. O primeiro ano foi pagar a promessa. Aí a gente foi bem sucedido e continuamos aí, eu mais meu irmão, né? E fomos 42 anos, né? Já tem 3 anos, já não vai, porque a idade já não permite mais, né? Mas a gente vai lá de carro, então a gente não dá conta de ir lá mais, então a gente vem aqui na procissão, assiste a missa. E todos aqueles que participaram das celebrações e passaram pelas barraquinhas nesses dias de festa estão contribuindo com a construção do Centro Pastoral. Todos os fundos são revertidos para o Centro Pastoral, na construção do mesmo, o qual a gente espera que durante esse espaço de 4 anos a gente tenha a intenção de concluir o nosso Centro Pastoral.
Acreditamos que será possível, uma vez que toda a comunidade está muito envolvida, está empenhada. Tudo aquilo que nós estamos almejando de promoções feitas aqui pela paróquia, todas as promoções são praticamente 100% concluídas com êxito, então a gente fica muito feliz por isso. Então acreditamos que toda a festa em relação à construção do Centro Pastoral e bem como também essa devoção crescente à Nossa Senhora da Abadia, sem dúvida nenhuma, que é o que nos traz essa grande movimentação aqui em Patos de Minas. Além dos devotos a Nossa Senhora da Abadia marcarem presença, também se mobilizaram e buscaram contribuir de alguma forma para que a festa acontecesse. E como devoto, né, de Nossa Senhora da Abadia e paroquiano, também participo do Ministério da Palavra, né? Estamos sempre que ajudando aqui o Padre Hélio, né? E a festa cada vez crescendo mais, né? A devoção à Nossa Senhora da Abadia e está atraindo pessoas da região e daqui de Patos, né? De todos os bairros, de todas as paróquias. A propaganda eleitoral começa hoje nas ruas e na internet. Os candidatos aos cargos de prefeito e vereador nas eleições de outubro podem participar de carreatas, distribuir panfletos e usar carros de som das 8 às 22 horas. Também estão permitidos comícios das 8 à meia-noite. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Pela nova lei, os candidatos também estão proibidos de receber doações de empresas e só poderão ser financiados por pessoas físicas e recursos do fundo partidário. As doações de simpatizantes só podem ser feitas por meio de recibo e declaradas no imposto de renda. Essa é a campanha eleitoral mais curta dos últimos 18 anos. Caiu de 90 para 45 dias. Veja já no 30 Minutos que preço do etanol volta a subir e brasileiras amamentam menos tempo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Agora 11 horas e 39 minutos. R$ 54 dias é a média brasileira de aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem a oferta de qualquer outro alimento ao bebê. Número muito abaixo dos 180 dias recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A dona de casa, Tainã Reis, conhece a importância da amamentação para a saúde do seu filho. Além de combater, de prevenir várias doenças, né? É o contato que você tem, a afinidade que ele tem com a mãe, ele vai ter com as outras pessoas também. E ela previne várias doenças quanto a isso. O leite materno é o melhor alimento que a criança pode receber nos seus primeiros meses de vida. O leite materno é o nutriente ideal, né? Então, a amamentação de maneira correta, exclusiva até o 6º mês de vida, ele permite que o nenê desenvolva toda a sua potencialidade genética. Além disso, é através da amamentação que o laço de afeto entre mãe e filho é fortalecido. É a hora que tem mais afinidade com o bebê, que ele está te olhando, que ele está te sentindo, que você está sentindo ele, que você está passando carinho para ele, está dando amor. Além de dar o alimento para ele, você está dando um amor para ele. A mãe é uma figura muito importante para o bebê, né? Porque ele saiu de dentro dela, então essa interação, isso dá mais segurança para o neném se sente mais seguro, né? Se a mãe pegar o neném e aconchegar a posição da amamentação, isso faz um bem danado. De acordo com o médico ginecologista, muitas mães chegam ao consultório médico cheias de dúvidas e medos. De maneira geral, a mulher que acaba de ter o filho, ela vai começar a produzir o leite pelo 3º, 4º dia após o parto, né? Isso é uma questão hormonal. Então, muitas, né, talvez nesse período, elas ficam muito preocupadas. Será que eu não vou dar leite? Mas é uma questão de esperar. É através da consulta que as dúvidas são esclarecidas e a paciente é orientada sobre os cuidados que devem ser tomados para facilitar o processo de amamentação. A gente, durante a gestação, tem que saber se a mulher tem um bico bem formado. Ela precisa de ter um bico bem formado para o neném poder pegar, para poder sugar, né?
Então, dependendo, tem mulher que tem o bico invertido, que vai para dentro, outras têm o bico muito curtinho, muito fininho. Então, dependendo do tipo, o médico vai orientar o que deve fazer. Né? Em relação a aumentar a resistência da pele daquela região, do biquinho, né? O sol é importante, tomar sol, né? Então toma o sol diariamente, num período que ela puder. Às vezes pode usar uma bucha vegetal para passar no seio, ali mais no mamilo, né? Para ele poder ficar com uma pele mais grossa e não machucar quando ela começar a amamentação, quando o neném for mamar. E um cuidado muito importante é quando for mamar, não deixar o bebê pegar só o biquinho. Ele tem que pegar a areola, que é aquela região em volta do bico que tem a coloração mais escurecida. Durante a gravação da entrevista, o pequeno Felipe não desgrudou do peito da mãe. E segundo ela, ele é quem vai decidir quando parar. Até a hora que ele quiser. Assim, o principal é até os 6 meses, né? Porque depois já começa com as comidas, né? Com suco. Mas eu pretendo até a hora que ele quiser desmamar por si mesmo. Hoje em dia, os pediatras recomendam que, se possível, a amamentação materna exclusiva até o 6º mês. Aí depois vai incluindo outros alimentos, né? Mas a amamentação, nem pode pedir, mamãe, eu quero mamar, né? Não tem essa coisa de falar, tem que parar. E depois de exatamente 70 dias, choveu em Patos de Minas para alívio de muita gente. A última chuva em Patos de Minas foi registrada no dia 4 de junho com 14,8 milímetros. Depois da longa trégua, as chuvas voltaram nesta segunda-feira, com volume bem menor, 4 milímetros, mas o suficiente para aliviar o tempo que estava extremamente seco. E a previsão é de mais chuva para esta terça-feira. O preço do etanol subiu em agosto e acabou pressionando a inflação. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. Também subiram os preços de saúde, cuidados pessoais, educação, leitura e recreação, comunicação, habitação e vestuário. Os países ricos gastam com saúde até 4 vezes mais que o Brasil. No Canadá, por exemplo, o investimento em saúde por habitante chega a 4.641 dólares, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O valor corresponde a 10,4% do PIB do país. Na França, outro país com sistema universal e gratuito para toda a população, o gasto per capita é de 4.508 dólares, o que equivale a 11,5% do PIB. Já no Brasil, os números são bem inferiores. O gasto por habitante é de cerca de 1.318 dólares, apenas 8,3% da riqueza produzida no país. Em um ano, cerca de 1.700.000 pessoas deixaram de ter plano de saúde no Brasil, de acordo com o balanço de julho divulgado ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O país tem agora 48.350.000 beneficiários. Essa é a primeira queda em 16 anos. A redução pode ser explicada pela crise econômica. O MEC fixou regras para a ocupação de vagas remanescentes do FIES neste segundo semestre. O preenchimento dessas vagas poderá ocorrer em qualquer curso e turno das instituições de educação superior que tiveram vagas selecionadas pela Secretaria de Educação Superior do MEC no processo seletivo regular. A portaria ressalta que a ocupação das vagas remanescentes estará limitada por curso e turno ao número de vagas propostas no termo de participação das empresas de ensino. Você vai ver a seguir que acidentes marcam o feriado em Patos de Minas. Em um deles, um motociclista inabilitado com sintomas de embriaguez teria avançado a parada obrigatória e colidido com outro motociclista. Os detalhes já já. Agora 11h48. O
feriado de Nossa Senhora da Abadia também foi marcado por acidentes de trânsito em Patos de Minas. Um deles foi registrado na avenida que dá acesso ao bairro Planalto. Uma motociclista teria colidido com duas ciclistas. A motociclista seguia na Avenida Randolfo Borges Mundim, da Avenida JK, sentido bairro Planalto, e as ciclistas na direção contrária, quando aconteceu a colisão. Eram duas bicicletas, uma ocupada pela mãe e uma filha de 10 anos, e a outra por sua outra filha de 11 anos. Segundo ela, estava transitando de bicicleta e quando foi adentrar a área de um posto de combustível que tem próximo ao local. Nesse momento, segundo ela, a condutora da motocicleta vinha em direção contrária e acabou que eles se colidiram no local. A condutora da motocicleta relata que adentrou na avenida, vindo da Avenida JK, sentido bairro Planalto. E que em determinado momento a senhora lá teria feito uma manobra brusca na bicicleta, indo em direção à direção dela, né, e que não foi possível evitar lá a colisão. Na bicicleta envolvida no acidente estava Rosângela de Jesus Moura, de 32 anos, e sua filha de 10 anos, que foram encaminhadas para o Hospital Regional com algumas escoriações e suspeita de fratura em um dos dedos da mão direita. Com algumas escoriações pelo corpo, estava sendo socorrida pela equipe do SAMU. E só a senhora que com uma suspeita aí de fratura em um dedo da mão. Algumas escoriações pelo corpo, mas passa bem. Maria José Vieira Silva, de 42 anos, que conduzia a motocicleta, não possui habilitação. Durante a vistoria lá e fiscalização da documentação de porte obrigatório, embora a motocicleta esteja devidamente regular, a condutora não possui CNH, né, permissão para estar conduzindo a motocicleta. Já no bairro São José Operário, um motociclista teria avançado a parada obrigatória e batido em outro motociclista. Segundo a Polícia Militar, ele era inabilitado e apresentava sintomas de embriaguez. Por volta das 20 horas, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente envolvendo dois motociclistas. João Paulo de Souza Gonçalves, de 20 anos, e Tarcísio Luciano da Costa, de 34 anos, que estava com a passageira Joana Dark de Abreu, de 35 anos, na garupa. De acordo com as informações que nós recebemos, o condutor de uma das motocicletas, que estava com a passageira, ele estava subindo na rua Curitiba. Nessa rua lá, ela faz cruzamento com a Duque de Caxias e existe lá uma placa de sinalização pare. E as testemunhas nos contaram que ele não obedeceu essa parada, ele veio, avançou, estava descendo o segundo condutor, a Duque de Caxias, descendo sentido ao bairro Brasil, momento em que houve o choque. As 3 vítimas tiveram escoriações pelo corpo, mas apenas Tarcísio e Joana Dark foram encaminhados para o hospital regional. Todos os 3 envolvidos no acidente ficaram feridos, tiveram ferimentos. O condutor que estava com a passageira, que avançou a placa de pare, ele teve escoriações na face, nos braços, joelho, estava reclamando de dor na perna direita. A passageira e vítima, ela estava reclamando de dores nas costas e nos braços. E o motociclista que estava descendo a Duque de Caxias, ele apenas escoriou os joelhos e as mãos. O condutor é inabilitado e apresentava sinais de embriaguez. Ele não possui CNH nem permissão para dirigir e apresenta sintomas de embriaguez. Foi constatado lá que várias testemunhas visualizaram e foram arroladas no boletim de ocorrência. Só nesta manhã, outros 2 acidentes também foram registrados pela Polícia Militar aqui em Patos de Minas. Ainda hoje você vai ver o balanço da Polícia Rodoviária durante o feriadão. Agora 11 horas e 55 minutos. Durante o feriado prolongado, as polícias rodoviárias redobraram as atenções nas estradas que cortam a nossa região.
A Viviane Silva traz agora para a gente um balanço de como que foi essa movimentação. Bom dia, Viviane. Bom dia, Ludmila. Terminou hoje, às 8 horas da manhã, a Operação Romaria, realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia. Eu vou conversar com o Diego Freitas sobre o balanço dessa operação, que foi considerado positivo, né, Diego? Bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, população de Patos de Minas e região. De fato, a Operação Romaria 2016 foi um sucesso. Nosso baixo efetivo foi suprido pelo apoio da Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia, que está conosco desde o dia 1º de agosto, e tivemos um resultado muito positivo da operação. Foram registradas ocorrências de colisão, mas de fluxo normal do trânsito. Nenhuma dessas ocorrências envolveu o Romero ou o veículo de apoio. Seguiram, de fato, as orientações da Polícia Rodoviária Federal e, por isso, a gente pode comemorar hoje esses dados, né? Nenhuma vítima foi levada com lesões graves ou óbito entre colisão de veículos e nenhum Romero foi machucado. Desse ano, eles realmente seguiram as orientações que vocês passaram, transitaram de maneira mais segura nessa via, nesse trecho até Romaria? De fato, a gente viu o emprego de EPI, né, de equipamentos de proteção individual, lanternas, roupas refletivas, e devido ao fato desses equipamentos serem empregados e seguirem as orientações dadas pela Polícia Rodoviária Federal, através do apoio que a gente tem com a imprensa e a orientação que fizemos durante as nossas rondas preventivas, podemos comemorar esses dados dessa operação que terminou hoje às 8 horas da manhã. Nessa segunda-feira, no caso de Patos de Minas, a gente teve feriado, né? Foi o dia realmente de Nossa Senhora da Abadia. Houve um fluxo maior aqui na rodovia? Exatamente, né? Devido ao feriado e ao evento, as pessoas deixam para vir no dia do feriado de Nossa Senhora da Abadia. A gente constatou um aumento do fluxo de romeiros, mas também, em contrapartida, aumentamos o nosso efetivo e as medidas preventivas e orientações e rondas e obtivemos sucesso na operação. Então, realmente, saldo bastante positivo. Exato. A nossa pretensão era ousada, era de não socorrer nenhum romeiro vítima de atropelamento. A nova lei que foi implementada dos faróis ajudou. De fato, aumenta no horizonte a visibilidade do veículo e as pessoas previnem para o cruzamento. Por isso tivemos sucesso. Ainda bem que correu tudo conforme previsto pelas polícias. E o 30 Minutos termina aqui. Você fica agora com o Gui Boaventura. Uma ótima tarde. Obrigada pela sua companhia. E até amanhã, às 18 horas, no programa Espaço Feminino. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Ludmila. Tudo bem? Tudo, e você? Eu estou aí escapando devagarzinho, mas feliz da vida, e mandando ver. Hoje melhorou o humor. Não, o humor está uma beleza. Agora, eu vi essa matéria aí e é preciso das autoridades, viu, Ludmila, ter preocupação com essa... É um evento sazonal? É um evento sazonal, essa festa de Nossa Senhora da Abadia. Mas essa romaria, a cada dia que passa, ela aumenta mais. Sim. A nossa rodovia, o leito de transporte para a romaria, cada ano que passa, ele fica menor, mais apertado, para a quantidade de gente que vai a pé, para a quantidade de romeiro, para a quantidade de carros. Né? A cada dia aumenta mais a quantidade de carros passando aí nessa rodovia. Uma rodovia que foi projetada para a década de 70, nós estamos em 2016 e nada foi feito ainda para aumentar. Então é preciso das autoridades pensarem num esquema para proteger as pessoas. Porque graças a Deus, nós não tivemos nenhum acidente significativo nesse ano. Né? Você estava falando aí? Isso, foi ventilada até a hipótese que a rodovia seria duplicada, enfim, mas parece que isso só ficou em conversa, num papel. Não, a duplicação da rodovia está contemplada no PAC 2. Pois é, já o projeto aprovado, já passado para frente, para o DENIT tomar E aí fica essa demora. Fica. Enquanto isso, a gente tem que socorrer de cá, digamos assim. Mas sabe o que é o mais impressionante? Eu viajo muito, até por conta
né, de estudar fora, e tem trechos da rodovia que sequer tem acostamento. Pensa num negócio desse. Não, e tem um outro problema. Saindo aqui de Patos, indo para Uberlândia, que esse é o trecho que eu faço, que você faz sempre. Toda semana. O tal do degrau na pista. Nossa. É um absurdo, gente. Como é que as autoridades, como é que o Ministério Público Federal deixa aquilo ali, que aquilo ali é uma armadilha. Tem lugar que há poucos dias ali, onde tinha aquele, perto da onde tinha aquele pegue-pague ali, eu parei para ver. Ludmila, 4 dedos. Eu não tinha uma trena para medir, mas 4 dedos de altura no degrau da pista para o acostamento. Isso um carro a 100 km por hora, 120 por hora, ou 110, como é permitido em alguns trechos da rodovia, é uma armadilha. Descer o carro ali e voltar o carro para o leito da pista é um perigo. A gente concorda que realmente a maioria dos acidentes é provocada pela imprudência do motorista, sim, mas claro, muitas vezes também as condições, a logística e a infraestrutura também não colaboram com o motorista. É igual o radar que tem a 60 quilômetros, que é permitido, né? 60 quilômetros aqui, próximo, depois de pé da Serrinha. Exatamente. Você vem, né, a 80 quilômetros que é na rodovia, numa curva, se você reduz bruscamente, aquilo lá também é complicado. A gente é testado, de certa forma, que é um perigo. Eu tenho falado aqui, só para a gente encerrar, você falou dos radares aí, só tem daqui para Lagoa Formosa 2 radares que estão dentro das especificações. Porque quando é lombada eletrônica, quando não é um radar para medir a velocidade da pista, que é o permitido na pista, porque o permitido na pista não precisa disso. Para registrar o que é permitido na pista, 80, 100, 110 quilômetros, não precisa disso. Mas a lombada eletrônica precisa daquele display para te informar a velocidade que você passou. Está na lei. Todos os radares que não têm isso, todas essas lombadas eletrônicas que não têm isso, estão ilegais. Isso já é jurisprudenciado, inclusive. Ou seja, dá para recorrer para quem aí... É só recorrer, ganha todas. Ganha exatamente. Todas. Um abraço para você, Ludmila. Até, Gui. Tchau, até. Tchau. O Espaço Feminino é quarta-feira, né? Isso, já tem o assunto que vai ser tratado lá, não? Sim. Olha que impressionante, saiu uma pesquisa que fala que 50% dos brasileiros têm aversão à atividade física e nós vivemos em plena Olimpíada e metade da população, ou mais do que isso, não pratica nenhum tipo de atividade física. Nós vamos falar sobre essa questão. Eu sou um deles. Se quiser falar com quem não pratica de jeito nenhum... Você é o personagem. Então, eu sou o personagem. Você é o personagem. Pode me chamar. Então, nós vamos falar essa questão, e aí dá dicas super simples, porque tem gente que realmente tem preguiça de sair de casa. Eu? Aqui, ó. Aí, tá aqui. Vendo? Tá falando com ele. Pois é. Aí nós vamos dar algumas dicas básicas de como se exercitar em casa. 10 minutinhos por dia já faz toda a diferença para a saúde, viu? Jogar palitinho. Não, Gui, não. Baralho. Não, isso não adianta nada. Não adianta nada? Não adianta não. Nós vamos ensinar dicas fáceis, úteis, até para a gente reverter esses números aí, porque a questão de saúde tem moda, tem muito mais no Espaço Feminino, viu? Tá super bacana. Bom. Então até lá no Espaço Feminino, quarta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Ô, Frederica, agora somos nós. Chega o rei aí.